Hola a todos, bienvenidos. Oi, todo mundo, bem-vindos! Muchísimas gracias a Luciana, a Andrea y a Eli por acompañarnos esta noche y por hacer esto posible. Muito obrigada, Luciana, André e Eli, por nos acompanhar essa noite e permitir que isso tornasse possível. Mi nombre es Rafael G. O meu nome é Rafael Di, Soy facilitador de Access Consciousness, de 3 días de proceso de cuerpo. então eu sou facilitador de Access Consciousness e facilitador de 3 dias de corpos. Y maestro y arquitecto y profesor de arquitectura y un montón de cosas más. E maestro, e arquiteto, e professor de arquitetura e muitas outras coisas. Fecha a Esta, porta no- para tia, querido. Esta noche lo que quería hablar un momento con ustedes es acerca de la genialidad del cuerpo. Buenas noches. Creo que Andrea se fue. Entonces, esta noche lo que quería conversar con ustedes es acerca de la genialidad de los cuerpos. A ver. Andrea? Oi? Eu acho que ele caiu, tá mudo para mim. Vê se Congelou. voltou. Eu tô te vendo, o Rafael tá mudo. Ok, esta noche lo que quiero hablar con ustedes es de la genialidad de los cuerpos. Então, essa noite o que eu quero conversar com vocês é sobre a genialidade dos corpos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces las personas consideran que su cuerpo es algo erróneo? Vocês se dão conta de que muitas vezes as pessoas consideram que o seu corpo é algo errado? Y el asunto es que tu punto de vista crea tu realidad. E a questão é que o ponto de vista cria a sua realidade. Entonces, si tú consideras que tu cuerpo está mal, así es como lo vas a crear. Então, se você considera que o seu corpo está ruim, está mal, é assim que vai criar. Entonces, después de trabajar con cientos de cuerpos alrededor del mundo, Então, depois de trabalhar com centenas de corpos ao redor do mundo, lo que me he dado cuenta o que eu me dei conta es desde qué lugar la gente quiere cambiar su cuerpo. é de que lugar as pessoas querem mudar o seu corpo. Si la gente empieza a querer cambiar su cuerpo desde que hay algo mal en él, lo único que hacen Então, as pessoas querem mudar o seu corpo, e a única coisa que fazem, si lo empiezan a querer cambiar desde que está algo mal, lo único que hacen es que siga peor el cuerpo. eles querem mudar de um lugar de que está alguma coisa errada, mal. Então, o que eles começam a fazer é fazer com que fique pior o corpo. Entonces, en esta noche vamos a utilizar algunas herramientas de Access Consciousness. Então, essa noite nós vamos listar aqui algumas ferramentas de Access Consciousness. Y la que vamos a usar hoy principalmente es el enunciado aclarador. E a que nós vamos usar hoje, especialmente, é o enunciado aclarador. Que es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Que é certo, errado, bom, mal, pode, todos os 9 cultos, mas garotos e além. Si quieren más información, pueden visitar la página declaringstatement.com. Se vocês quiserem mais informações, podem visitar a página theclearstatement.com. É a página oenunciadoclarador.com, mas é em inglês. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntitas para hacer que valga la pena esta plática. Então, vamos começar com algumas perguntas, né, para que vale a pena a prática. Entonces, ¿qué has decidido que está mal en tu cuerpo? O que você decidiu que está errado no seu corpo? Todo eso. Lo destruyes y descreas, por favor. Tudo que serve para destruir, criar, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode, todos os 9 cultos, garotos e além. ¿Qué has decidido que nunca vas a poder cambiar de tu cuerpo? O que você decidiu que você nunca vai poder mudar no seu corpo? Todo eso lo destruyen y descrean, por favor. Tudo que serve para destruir, criar, por favor.
Ouch, acertado, equivocado, bueno, malo, pode, Certo, errado, bom, todas mal, las pode cosas. factos, navicuts, garotos e aléns. Tu punto de vista crea tu realidad. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Entonces, wow. Entonces, otra vez, ¿qué has decidido? Wow, ¿qué has decidido? Wow, que es la peor imposibilidad de tu cuerpo. O que você decidiu que é a pior impossibilidade do seu corpo? Todo eso lo estudies de escreas, por favor. Tudo isso pode destruir, descriar, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode factos, navicuts, garotos e aléns. ¿Quién estás siendo cuando estás juzgando a tu cuerpo? Quem você está sendo quando você está julgando o seu corpo? Entonces, todos los pactos, alianzas, compromisos que tengas con esas personas y con ellos, lo revoca, rescinde, reclama, denuncia después de escreas, por favor. Então, todos os pactos, alianças e contratos que você tenha com isso e com eles, você pode, por favor, revogar, rescindir, retratar, destruir, descriar? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Obrigada, certo, errado, bom, mal, pode factos, navicuts, garotos e aléns. Entonces, vimos que tu punto de vista crea tu realidad. Nós vemos que nosso ponto de vista cria nossa realidade. Entonces, wow. Con los puntos de vista de quién estás creando tu cuerpo. Então, com os pontos de vista de quem você está criando o seu corpo? ¿Son los de tu cuerpo o son los de alguien más? São os do teu corpo ou são de alguém mais? Ok, todo eso lo destruyes de descrear, por favor. Tudo isso destruiria, descriaria, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode factos, navicuts, garotos e aléns. Rafael, Sí, tenho uma pergunta. dime. Me dices que mi punto de vista cria mi realidad. Entonces, yo tengo un punto de vista que soy fuerte Sí. o que tengo que adelgazar o porque me parece que pensar que soy fuerte y que tengo que adelgazar son definiciones de la misma cosa. Ok, entonces, ahí parte Então, de lo interesante es... tradução. Ah, sí. Então, espera aí, ele está dizendo que o ponto de vista cria a sua realidade. Então, se eu tenho um ponto de vista que eu sou gorda, ou que eu tenho que emagrecer, porque me parece que ser gorda e emagrecer está mais ou menos na mesma linha. Ujú. Isso vai criar o quê? Entonces, el punto de vista de ser gorda, ¿a quién le pertenece? ¿Es tuyo? Então, esse ponto de vista de ser gordo, a quem pertence? É seu? ¿O de alguien más? Ou de alguém mais? ¿Es tuyo o es de alguien más? Parece meu, parece de alguém mais. Gracias. ¿Me puedes devolver, por favor? Então, eu disse que parece meu, mas que eu sei que é de outra pessoa. E ele me agradeceu e me pediu para devolver. Sim. Gracias. Return to sender. Y entonces, todo lo que te hayas comprado de la Então, maldad tudo de que la você gordura, comprou da maldade da gordura, lo destruyes, descreas, por favor. destruiria e descriaria, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode factos, navicuts, garotos e aléns. Entonces, ¿cuántos juicios tenemos de la gordura? Então, quantos julgamentos nós temos sobre a gordura? Quase nada. Todo eso. Tudo isso, Todo eso lo destruimos, descreamos, por favor. por favor. Acertado, equivocado, Certo, bueno, bom, malo, mal, pode pod y poc, factos, todos los navicuts, 9 garotos e cortos, aléns. chicos y más allá. Porque, o sea, cuando uno empieza a juzgar, lo que uno hace es que va a solidificar eso. Entonces no vas a permitir que el cuerpo pueda hacer lo que es. Ok, então quando você cria, você tem isso, você vai criar mais disso, não vai permitir que o seu corpo seja o que ele é. Ujú. Entonces, ¿esos juicios de la gordura son tuyos o solo es que estás percibiendo los de alguien más? Então, esses julgamentos sobre a gordura, eles são teus
ou que você está percebendo de mais alguém? Eso ¿Más no. alguien? Ajá. Entonces, todo donde, todo donde te estés haciendo propios esos juicios. Lo estoy Então, em describiendo. todos os lugares que você está fazendo esses juízos como seus, você pode se descriar, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode pactos, não, ficou dos garotos e aléns. Entonces, muchas gracias, Andrea, porque esta es una conversación muy interesante. Muito obrigada, André, porque isso é uma conversa muito interessante. Resulta que, pregúntale a tu cuerpo, ¿quieres? Ok, y este es algo para todos. Pueden empezar a preguntarle al cuerpo, ¿esta es la forma que deseas tener? Então, isso é uma coisa para todos. Você pode começar a perguntar ao seu corpo: corpo, essa é a forma que você deseja ter? Y hay partes del cuerpo que sí y hay partes que el cuerpo que no. Es muy interesante. Existem partes do corpo que sim e partes do corpo que não. É bem interessante. Ujú. Entonces, pregúntale a tu cuerpo, Andrea. La parte que quieras Então, modificar, ¿esa es la forma que quiere tener ahí tu cuerpo? pergunta ao teu corpo a parte que você quer modificar, se é a parte que quer ter aí o seu corpo. ¿Sí o no? Sim ou não? Sí. Ok, entonces lo puedes recibir. Então você pode receber. Gracias. Y ahora, ¿qué capacidades tiene tu cuerpo ahí que no estás reconociendo? Então, que capacidade tem o seu corpo aí que você não está reconhecendo? Wow. Wow, ¿cuánto de tu poder, de tu cuerpo está ahí? Quase nada. Quase nem havia percebido. ¿Lo puedes reconocer ahora? Se você pode reconhecer agora. Wow. Ok. ¿Qué capacidades tienes con tu cuerpo que no estás reconociendo? Que capacidade você tem com o seu corpo que não está reconhecendo? Eso. ¿Qué es eso? ¿Puedo responder lo que la gente responde cuando preguntamos? No tengo clareza sobre esto. Que as pessoas respondem quando a gente pergunta: não tenho clareza sobre isso. No, no, Andrea, tú sabes. Tú sabes. Ele disse que eu sei. Sí, la capacidad de sanación de la tierra. Wow, muchas gracias. Então, a resposta que veio para mim foi a capacidade de cura da terra. Então, ele me agradeceu. Y verdad, Andrea, tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento a más cuerpos. Sim, ele perguntou se é verdade se eu tinha capacidade de transmitir esse conhecimento a outros corpos. ¿Estarías dispuesto a hacer el regalo que tu cuerpo es para todo el planeta? Se eu estou disposta a ser o presente que meu corpo é para todo o planeta. Sim. Acertado, equivocado, todos los chicos y más allá. ¿Y cómo puedes? Wow. ¿Y qué requiere tu cuerpo para poder transmitir eso? ¿Tienes que crear una clase particular? Isso. Tem que criar uma classe sua particular. ¿Tienes que crear una especialidad tuya? Tem que criar uma especialidade. Acertado, equivocado, bueno, malo,
¿Y cómo puedes monetizar? ¿Cómo puedes hacer dinero de esa capacidad? E como você pode fazer dinheiro, fazer monetário essa capacidade? ¿Estarías dispuesto a cobrar por todo eso que has hecho y has estado haciendo durante toda tu vida? Você estaria disposta a cobrar por tudo isso que tem feito e continua sendo por toda a sua vida? Sim. Gracias. Entonces, pídelo. Dinero ven, dinero ven, dinero ven. Dinero ven. Yo estaba traduciendo a Gary Eden, director de Lo Castillo, estaba hablando sobre la Tierra y yo pedí, universo, muéstrame cómo, porque no, Gary me disse, não é como, é ser. E naquele momento eu disse, ok, pero hoje, quando assisto a pergunta diretamente que veio, me veio, já sou isto, só precisava reconhecer. Sí. Então, eu estava traduzindo ao Gary Denda na classe do Castelo, eles estavam falando sobre a Terra e eu fiz uma pergunta para eles de como fazer isso, né? De como fazer essa contribuição para a Terra, e o Gary disse que não era como, que era ser. E na hora, tipo assim, fiquei, fácil para o Gary falar, né? Mas ok, obrigada, Gary. Mas agora, quando ele falou isso e ele me fez a pergunta, veio essa consciência, né? De que realmente eu sou, e era uma questão de reconhecer. Graças, Rafael. ¿Y qué otras capacidades tiene tu cuerpo que no has reconocido todavía? Te digo que está fritando tu traductora, solo para que saibas. Ajá, sí. Pero esto abre espacio para todos, para que puedan... Então, ele perguntou que outras capacidades tem no meu corpo que eu não reconheci ainda. E não vieram palavras, mas veio uma energia expansiva com a pergunta dele. E eu brinquei com ele que ele estava fritando a tradutora dele, né? E ele disse que isso abre espaço para todo mundo. Essa pergunta abre um espaço para todas as pessoas. Sí, lo que expliqué es que para mí no veio una respuesta cuando me hiciste la pregunta sobre otras capacidades, pero había una expansión. Había una energía que fue no con palabras, pero energéticamente. Ahora, ¿puedes reconocerlo? Sí. Ok, y luego mucho es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? O sea, ¿se dieron cuenta que cuando uno deja de juzgar a su cuerpo? Então, e muito perguntando, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Porque vocês se dão conta de quando deixam de julgar o seu corpo, Puede recibir el gran regalo que es. pode receber o grande presente que você é. Y puede recibir las energías que son. E você pode receber as energias que você é. Que no son a nivel mental, son energéticas. E não é só a nível mental, são energéticas. Y esa es la parte que me ha encantado mucho de los procesos de cuerpo de Access. Isso é a parte que me encantou muito dos processos de corpos de Access. Que son energéticos, no son mentales. Que são energéticos, não são mentais. Y tienen una potencia impresionante. E tem uma potência impressionante. O sea, por ejemplo, las barras. Es un proceso Por exemplo, de cuerpo. as barras são um processo de corpo. Y podemos quitar entre 5,000 a 10,000 años de limitaciones con una sesión de barras si estás dispuesto. E podemos liberar 5 a 10 mil anos com uma sessão de barras, se você estiver disposto. Con los procesos de cuerpo podemos también quitar miles de puntos de vista de los cuerpos. E com os processos corporais, nós podemos quitar milhares de pontos de vista nos corpos. Y la parte excepcional también. E a parte excepcional também. Es que también hay procesos que activan energías. É que também tem processos que fazem uma ativação energética de energias. Algo que un enunciado aclarador no llega tanto. É algo que o enunciado aclarador não chega tanto. Entonces, wow, son de verdad
Gracias, Gary. Gracias, Dan. Gracias, Access. Gracias, procesos del cuerpo que pueden transformar tanto las vidas de las personas. Então, muito obrigada, Gary, muito obrigada, Dan, muito obrigada, Access. Muito obrigada, processos de corpos que podem transformar tanto a vida das pessoas. Imagínate, ¿cuántos procesos verbales tendrías que hacer para quitar todos los puntos de vista que una sesión de barras hace? Imagina quantos processos verbais você teria que fazer para terminar com todos os pontos de vista que apenas uma sessão de barras pode fazer. Entonces, es una manera súper elegante de crear algo grandioso en tu vida. Então, é uma maneira muito elegante de criar algo grandioso na sua vida. Ujú. Y aquí tenemos una pregunta en el chat. No sé si Sí. me la pueden traducir, por favor. Ok. Ella se pregunta: tengo tido dificultades para comunicarme con mi cuerpo. Cuando hago preguntas sobre lo que va a crear más para mí con relación a algo, ¿qué sugerencia tienes tú para hacer más sutil mi percepción? Muchas gracias Então, por la pregunta. Déjame ler em português. Ujú. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tenho tido dificuldades para me comunicar com o meu corpo quando faço perguntas sobre o que vai criar mais para mim em relação a alguma coisa. Qual é a sugestão para eu refinar a minha percepção? Ok, muchas gracias por la pregunta. Muito obrigada pela pergunta. Primero, ¿qué has definido o cómo has definido cómo se tiene que comunicar tu cuerpo? Então, o que você definiu ou como você definiu que o seu corpo deve se comunicar? Todo eso, lo destruyes, descreas, por favor. Tudo que isso é, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, pode pactos, náuticos, garotos e aléns. Y para todos, E para todo mundo, ¿cómo hemos definido que se tiene que mostrar la comunicación de nuestro cuerpo? como nós definimos que deve mostrar-se a comunicação com o nosso corpo? Todo eso, lo destruyen, descrean, por favor. Tudo que isso é, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, pode pactos, náuticos, garotos e aléns. Ok, luego, esa es la primera parte, porque cuando uno tiene una definición de cómo, no recibe toda la información. A veces son señales bien sutiles. Então, essa é a primeira parte, porque se você não tem uma definição de como, às vezes você não recebe toda a informação, porque são coisas muito sutis. Ujú. Esa es la primera. Ahora, la segunda es, cuando Isso haces foi a una primeira. pregunta, Agora a segunda é, cuando haces una pregunta, quando você faz uma pergunta, te sugiero que preguntes, ¿tengo puntos de vista sobre lo que estoy preguntando? eu te sugiro que pergunte: eu tenho algum ponto de vista sobre o que eu estou perguntando? Porque si sí tienes puntos de vista, la percepción como que, Porque se você tem pontos de vistas, a percepção fica como que torcida. es cuando uno trata de decir, ¿verdad esto ligero? É quando alguém diz: verdade, isso é leve? Porque a veces uno tiene un punto de vista atrás, entonces no hay tanta claridad. Então, às vezes alguém tem um ponto de vista por trás e aí não tem tanta clareza, né? Entonces, ¿qué pasaría si preguntas y destruyes y descreas todos los puntos de vista que tengas sobre lo que quieres preguntar? O que aconteceria se você perguntasse e destruísse e descriasse todos os pontos de vista que você tem sobre o que você quer perguntar? Y después, cuando preguntes, tengo puntos de vista de esto y ya no haya, E aí, quando você tiver depois perguntado, tem algum ponto de vista sobre isso e não houver nenhum, entonces ya puedes preguntar. aí você pode perguntar. De ahí, o sea, el recibir información no solo la recibes con el cuerpo, muchas veces lo sabes. Então, ao receber informação, muitas vezes você não recebe com o corpo, muitas vezes você sabe. Entonces, parte es de hacer ejercicios con cosas que son muy obvias. A parte é fazer exercícios com as coisas que são muito óbvias. Rafael, poderíamos pedir a la gente que saque las câmeras porque está lo retorno de áudio está vindo como que sumido para mim.
Ah, ok. Então, creio que deixamos tu câmera aberta e cerramos as outras. Pode Ok. ser? Sí, con mucho gusto. ¿Cómo lo hacemos? Tadán. Estão todos já cerrando. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hacer ejercicios con cosas muy obvias. Por ejemplo, cuando te dices a ti misma, Fazendo exercício com coisas muito óbvias. Por exemplo, quando você diz para si mesmo, cuando dices cuál es la manera que te gusta que te digan. como você diz a maneira que você gosta que te falem. Y percibe cómo se siente, cómo se percibe eso. E tu vai ver como tu percebe isso. Ujú. Entonces, no sé si te gusta que te digan Simone o Preciosa, pero ¿cómo te gusta que te digan? Não sabe se tu prefere que digam teu nome, te chamam de preciosa. Como você gosta que te chamem? Y percíbelo. E percebe isso. ¿Por qué creen que cuando alguien los insulta es súper fuerte y se siente así como horrible? Porque quando alguém te insulta, é muito forte, você se sente muito mal. Porque son mentiras para uno. Porque são mentiras para uma pessoa. Entonces, y también, cuerpo, muéstrame de qué manera es sí para nosotros. Então, também, corpo, me mostra de que maneira é o sim para nós. Y te apuesto que tu cuerpo te va a ir mostrando miles de maneras de cómo se comunica contigo. E com certeza o teu corpo vai te mostrando milhares de maneiras que ele pode se comunicar contigo. Porque nuestros cuerpos nos quieren contribuir. Porque os nossos corpos querem contribuir. O sea, no vamos a tener nada más fiel y más lindo en nuestra vida que nuestro cuerpo. Nós não vamos ter nada mais fiel e mais lindo na nossa vida do que o nosso corpo. O sea, desde que tú eliges estar en tu cuerpo hasta que elijas irte, Desde que tu escolha estar no teu corpo até que tu escolha ir, tu cuerpo es fiel, siempre está contigo, ahí está y no te abandona. o teu corpo sempre está contigo e não te abandona. Entonces, ni los amantes, ni la familia, ni los amigos son tan fiel como el cuerpo. Nem os amantes, nem a família, ninguém é tão fiel quanto o corpo. Entonces, ¿cuánta gratitud podemos tener por este ser maravilloso que nos acompaña en nuestra aventura de la vida? Então, quanta gratidão nós podemos ser por esse ser maravilhoso que nos acompanha por toda a nossa vida. Entonces, todo lo que no permita percibir, saber ser, recibir el regalo y la maravilla que es tu cuerpo, lo destruyes, descreas. Então, tudo que não permita ser, saber, perceber e receber o presente e a maravilha que é o teu corpo, pode destruir e descriar, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, pode, por Obrigada, todos está los errado, nombres bom, mal, cortos, pode chicos, falar que os más nomes allá. dos garotos excelentes. ¿Esto responde tu pregunta, Simone? Isso respondeu a tua pergunta, Simone? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Mais alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Un placer, Simone. Prazer, Simone. Entonces, ¿de qué quieren hablar ahora? Então, sobre o que vocês querem falar agora? Oh, entonces, ¿qué han definido que es su cuerpo? Então, o que vocês definiram que é o seu corpo? Ok, todo eso que está saliendo. Escriban, por favor. Tudo isso você pode se descrever, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode falar que os não ficam garantes excelentes. Y volvemos al principio. Tu punto de vista crea tu realidad. E vamos voltar ao princípio, teu ponto de vista cria a tua realidade. Entonces, si tú percibes, si tú has definido que tu cuerpo es una carga,
adivina qué vas a crear con eso. Então, se tu percebe e definiu que o teu corpo é uma carga, adivinha o que tu vai criar com isso? Pues, entonces, ¿qué definiciones tienes de tu cuerpo que están creando la dificultad en tu cuerpo? Que definição você tem sobre o seu corpo que estão criando a dificuldade no teu corpo? Ok, todo eso lo ustedes crean, por favor. Tudo isso os slides criam, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los Certo, nueve, errado, bom, mal, cortos, pode chicos, factos, não, ficou desgaroto e além. Wow. Entonces, ¿cuánto del dolor y la incomodidad en tu cuerpo es porque te estás haciendo cargo de otros? Então, quanto da dor e do incômodo no teu corpo é porque tu tá te encarregando de outras pessoas? Ok, todo eso lo estoy descreando, por favor. Então, tudo isso você pode se descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, Certo, errado, bom, podipoc, mal, pode todos los factos, nueve, não, ficou cortos, chicos, desgaroto e além. y más allá. Wow. Ahora, wow, ¿cuántos trabajos tienen, cuántos trabajos le tienen puestos sus Então, cuerpos? quantos trabalhos têm imposto aos seus corpos? Wow, ¿están creando más para ti o menos para ti? Está criando menos ou mais para você? Ok, entonces, ¿estarías dispuesto ya a renunciar a los que ya no te contribuyen, por favor? Então, você está disposto a renunciar aos que já não te contribuem, por favor? Y todas las recompensas y todas las mentiras que te compraste para mantenerlos. Então, todas as recompensas e todas as mentiras que você comprou para manter isso, Los destruyes, descreas, por favor. poderia descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode factos, não, ficou desgaroto e além. Entonces, ¿cuánto quiere contribuirte tu cuerpo? Wow. Então, o quanto quer contribuir o teu corpo? Ok, se lo estás permitiendo. Se você está permitindo isso. Entonces, todos los puntos de vista que tengas de que el Então, cuerpo es algo inferior, todos os pontos de vista que você tem de que o corpo é algo inferior, lo destruyes, descreas, por favor. poderia descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, Certo, errado, bom, mal, pode cortos, factos, chicos. não, ficou desgaroto e além. Entonces, si tu cuerpo fuera tu mejor amigo, Então, se o corpo fosse teu melhor amigo, ¿cómo lo tratarías? como você o trataria? ¿Cómo tu cuerpo desea ser tratado? Como seu corpo deseja ser tratado? ¿Qué le gustaría tener a tu cuerpo? O que você gostaria de ter no seu corpo? Wow. ¿Cuánto estás peleando con el dinero y con el tener por no permitirle a tu cuerpo contribuirte? Quanto você está lutando com o dinheiro e com o não ter por não permitir que o seu corpo contribua com você? Todo lo que eso trae, lo estrellas crean, por favor. Tudo que isso traga, você pode destruir e descriar, por favor? Right, wrong, good, bad, pop, con natural voice and beyond. Certo, errado, bom, mal, pode factos, não, desgraciadamente. Tu cuerpo o sea, los cuerpos son geniales. O teu corpo os corpos são geniais, Pero también tienen esta capacidad de crear. mas também tem essa capacidade de criar. ¿Cuánto le preguntas a tu cuerpo qué es lo que desea tener? Quanto você pergunta ao seu corpo o que ele deseja ter? O le impones con tus puntos de vista qué es lo correcto que debe de tener. Ou você impõe para eles, com seus pontos de vista, o que é o correto, do que deve ter? Ok, todo donde estés creando la pelea en contra de lo que desea tu cuerpo, lo destruyes y descreas, por favor. Tudo que está criando como a guerra do que deseja o seu corpo, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, Certo, puedo errado, por bom, todos mal, los pode nueve cortos, factos, não, chicos. por garotos e além. Wow.
Entonces, lo que te invito, tu cuerpo es genial. Lo Então, que te, lo que te invito es, ¿qué pasaría si... ¿Cuántas veces has sacado a tu cuerpo de cita, de date? ok, então, o teu corpo é genial, ok? E aí, o que que aconteceria? Quantas vezes o teu corpo foi tirado de um encontro? ¿Le has preguntado qué te gusta comer? ¿Dónde te gusta pasear? ¿A qué lugares Tem deseas perguntado, ir? tem perguntado para ele o que você deseja comer, aonde você deseja passear, que lugares você deseja frequentar? Y, y muchas veces uno vive imponiéndole al cuerpo. Muitas vezes uma pessoa vive se impondo ao corpo, Pero cuando le haces caso y cuando estás creando junto con él, la vida se vuelve mas, súper maravillosa. mas quando você dá atenção para ele e você está criando com ele, a sua vida se faz muito maravilhosa. Entonces, ¿cuánto te has comprado que no puedes tener lo que tu cuerpo desea? Então, o quanto você comprou e você não pode ter o que o seu corpo deseja? Ah, wow, todo eso lo estoy en Instagram, por favor. Tudo que você pode descriar, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más Certo, allá. errado, bom, mal, pode pactos, não, curtos, garotos e anéis. Porque tu cuerpo sabe. Porque teu corpo sabe. Pregúntale. Si quieren, hagamos Pergunta algunas para ele. preguntas. Se quiser, podemos Pregúntale. fazer algumas perguntas. Pregúntale. Pode Cuerpo, fazer perguntas. ¿qué sabes de gozar? Corpo, o que sabe de ter luz? Uh, ¿Y se lo permites? E se te permite? Cuerpo, ¿qué sabes de este plano? Corpo, o que você sabe desse plano? Wow, wow. ¿Pueden reconocerlo, por favor? Uau, podem reconhecer isso, por favor? Wow, acertado, equivocado, bueno, malo, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode pactos, náuticos, garotos e anéis. ¿Verdad? ¿Qué sabe tu cuerpo de ser y recibir dinero? Verdade, o que teu corpo sabe de ser e receber dinheiro? Wow. ¿Puedes Uau, reconocerlo? pode reconhecer isso? Entonces, ¿estarías dispuesto a que a permitir la genialidad de tu cuerpo en tu vida? Você estaria disposto a permitir a genialidade do teu corpo na tua vida? Y todo lo que lo impida, lo destruyes, descreas, por favor. E tudo que impeça isso, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode pactos, náuticos, garotos e anéis. Wow. ¿Cuánto puedes gozar de tu vida con tu cuerpo? Quanto você pode curtir a sua vida com o seu corpo? Y todo lo que lo impida, lo destruyes, descreas, por favor. E tudo que você pode destruir e descriar, por favor? Right, wrong, good, bad, con natural voice and Beyoncé. Entonces, todo donde estés creando a tu cuerpo como fuente de limitación. Então, em Destruyes, todos os descreas, lugares. por favor. Em todos os lugares que você está criando o seu corpo como fonte de limitação, você pode destruir e descriar, por favor? Uy, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Certo, errado, bom, mal, pode pactos, náuticos, garotos e anéis. Otra vez, que tenía un poquito de Outra carga. vez. Que tem um pouquinho de carga em cima. ¿Cuánto estás creando a tu cuerpo como fuente de limitación en lugar de la fuente de posibilidad infinita que en verdad es? O quanto você está criando o seu corpo como uma fonte de limitação ao invés da capacidade infinita de possibilidades e milagres? Todo eso. Tudo que isso é. Lo estoy escribiendo, por favor. Escreva, por favor. Acertado, equivocado. Certo, Bueno, errado, bom, mal, pode pactos, náuticos, garotos e anéis. creo que ya nos morimos todos. Breve, tá todo mundo já Entonces, dormindo, caído.
¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme? Então, tem alguma pergunta que gostariam de fazer? Cualquiera. De verdad, estoy aquí para ustedes. Qualquer uma, de verdade, eu tô aqui para vocês. Rafa, hola. Me ha venido mucho la energía del control, de cómo estamos todo el tiempo buscando controlar el cuerpo. Então, eu tenho percebido muito a energia do controle, como o tempo todo nós estamos tentando controlar o corpo. Y que el cuerpo parece algo que es una entidad aparte que no controlo y me quedo así como, wow, controlo, no controlo, controlo, no controlo, y esto deja como algo louco. Então, o corpo parece que é algo como uma entidade à parte, separado, e aí eu fico, e aí, controlo, não controlo, controlo, não controlo. E isso me deixa assim meio que louca. Ok, entonces, vamos a empezar. Então, vamos começar. Ya has definido qué es control. O que você definiu que é controle? Eso. ¿Quieres que te hable? Quer que eu fale? Me ha legado así como una energía así, pero no una respuesta, pero me ha legado como Ok, un subidón de calor. ok, todo eso. Todo lo que hayas definido que es control, que no es control. Lo destruyes de escreas, por favor. Então, a Lu disse que chegou para ela como uma energia de calor, não uma palavra, mas assim, um calor que subiu. E aí o Rafael, o processo que ele rodou foi tudo que você definiu, que é controle, quando não é controle. Você pode descriar isso, por favor? Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicas. Porque, o sea, el control se ha malinterpretado mucho. Então, o controle é muito mal interpretado. Uno es cuando el control es tener poder sobre. É quando o controle é ter poder sobre. Y eso no necesariamente crea más. E isso não necessariamente vai criar mais. Pero también control tiene que ver cuando tú sabes que eso que estás preguntando, tú lo vas a crear. Então, o controle também tem a ver com o que tu sabe que aquilo que tu está perguntando tu vai criar. Entonces, todo donde te estés comprando que el control es una limitación, lo destruyes, descreas, por favor. Então, todos os lugares onde você está comprando que o controle é uma limitação, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más feas. Si lees el libro de cómo convertirse en dinero, hay una de control muy interesante. Se você ler o livro de como tornar-se dinheiro, tem lá um ponto interessante. Porque es cuando tú sabes que eso que estás eligiendo lo estás creando. Ese es un control que sí es generativo. Porque ali tem um ponto que fala que tu sabe que o que tu está escolhendo, tu está criando. E isso é um ponto generativo. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría usamos el control que es aprisionar, el no dejar, el no mover, que ese es el que quita las posibilidades. No entanto, a maioria usa o controle como aprisionar, prender, não deixar se mover. E isso é o que destrói, que encerra com as possibilidades. Uh-huh. Entonces, todo lo que hayan malinterpretado y malidentificado el control, que no es control, sino que es dominación, lo destruyen y descrean, por favor. Então, tudo que você mal aplicou e mal identificou do que é controle e que não é controle, sim, é dominação. Você pode descriar, por favor? Acertado, equivocado, bueno, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Ajá, entonces, ¿cuánto tratas de forzar a tu cuerpo? Então, o quanto você está tratando de forçar o seu corpo? Nada.
Ok, entonces, en verdad es... ok. Ok, todo eso. Lo estudias de escreas, por favor. Sim. Então, tudo que você destrói, descria, por favor. Entonces, ahora, ¿en verdad estás controlando tu cuerpo? Não, De verdade, você está controlando seu corpo? Não. Entonces, não, porque ele é uma entidade aparte. Ele vai por sua conta. ok, entonces, pero ¿cuánto tu cuerpo, ok, cuánta más comunión puedes tener con tu cuerpo? Sim. Ok, então de verdade, você está controlando o seu corpo? E a Lu respondeu que não, porque o corpo é uma entidade à parte. Aí ele está perguntando, verdade, quanta mais comunhão você pode ter com o seu corpo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 9 cortos, chicos y más allá. Como Certo, pode mal, criar, os náufragos garotos excelentes. como pode criar mais com este corpo, este corpaço? Entonces, Então, como eu posso criar mais com esse corpo? exactamente. O sea, ¿cuánto pueden crear más juntos? Quanto Sim. vocês podem criar mais em conjunto? Entonces, ¿qué Y's estás usando para crear la dominación de MS al cuadrado, de crear la separación entre tú y tu cuerpo estás eligiendo? Que dias você está usando para criar a dominância de E igual a MC ao quadrado para criar a separação entre tu e o teu corpo que você está escolhendo? Todo lo que eso responde son los estudios de creas. Tudo que isso é, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado. Bueno, malo, Certo, errado, bom, mal, no, aspectos náufragos garotos excelentes. Pero date cuenta de que tú, Luciana, desde hace mucho tiempo, has estado creando con tu cuerpo. Mas você se dá conta, Luciana, que tem bastante tempo que você vem criando com seu corpo? Entonces, puedes reconocer la comunión que ya tienes. Pode reconhecer a comunhão que vocês têm? Ok. Y todo lo que lo impida, lo destruyes, descreas, por favor. E tudo que impede por isso, favor. você vai destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado. Bueno, no puedo votar a los chicos. Entonces, todas las mentiras que te estás contando, Então, todas as mentiras que tu comprou e contou, de que tu cuerpo es esta cosa separada, lo destruyes, descreas. de que teu corpo é essa coisa separada, você pode destruir e descriar, por favor? Acertado, equivocado. Bueno, malo, podemos votar. Errado, bom, mal, aspectos náufragos garotos excelentes. Vem corpo, vem. Ya está. Entonces, Vem corpo. Sim, ok. aí. ¿Qué energía ya eres y ya es tu cuerpo que no has estado reconociendo todavía? Que energia! Você já é, e o teu corpo já é que você não está reconhecendo ainda. Uau. Gracias. Right, wrong, good, bad, Sí. bad, bad, night. Muy bien, Entonces, muy bien. todo lo que Rafa. no... ¿Sí? Não, pensei que havia acabado. Quando termina, tenho uma tradução do chat para ti. Ok. Entonces, todo donde estemos desacreditando lo que ya hemos creado y lo que ya somos, nosotros Então, y nuestros cuerpos lo destruimos, descreamos, por favor. Então, em todos os lugares que nós não temos acreditado no que já criamos, em que nós já somos, nós e os nossos corpos, podemos destruir e descrever, por favor? Gracias. Right, wrong, good, bad, bad, Obrigada. good, Excelente. ¿Hay algo más que requiera, Luciana? Tem mais alguma não. coisa, Luciana? Muchas gracias, Robert. Perfecto. Gracias por la pregunta. Voy a dormir muy bien. Gracias por la pregunta. Muito obrigada pela pergunta. A Lu disse que vai dormir muito bem agora. Rafael, em no chat, a Francisca pergunta onde encontra o livro Como Tornar-se Dinheiro. Ese lo puedes encontrar en la página de Access. Então, esse livro você pode encontrar na página do Access. Y probablemente cientos de personas en Brasil también lo venden. E centenas de pessoas no Brasil vendem. Porém, no Brasil você só encontra em inglês e espanhol. Ainda não
Já foi traduzido para o português, mas ainda não está impresso. Está em fase de correção. Tá? ¿De verdad? Em ¡Wow! breve, sí, vamos a tener a Simone habló con Gary y Gary la mandó a hacer un club de libro. Ella ha hecho el club de libro y tradució haciéndolo el club de libro. Ella mandó para la fase de revisión y de pronto tendremos aquí en Brasil. Uy, sí, ese libro es una maravilla. Eu lo sei, já sí muitas vezes ele avançado. Então, esse livro, a doutora Simone Arantes fez um clube do livro, pedido do Gary, e foi durante o clube do livro que ela foi traduzindo, já mandou para o Axis e já está em fase de revisão para ser disponibilizado em português também. E aí nós teremos esse livro, e Rafael disse que esse livro é fantástico, e realmente eu já fiz várias vezes. E que mais é possível, né? Entonces, ¿tienen y alguna... también la misma persona dice que, wow, este chico Rafael realmente facilita a la gente. Estoy impresionada. Parabéns. Congratulaciones. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. De eso se trata, y eso es lo que me encanta hacer, y de verdad parte de por qué hago esto es para hacer la contribución que puedo hacer para las personas. Então, isso é o que me encanta realmente ser, e ser a contribuição que eu posso ser para as pessoas. Entonces, muchas gracias por recibirme. Então, muito obrigada por me receber. Hay una persona con la manita levantada, María. María, dime María, ¿qué pregunta tienes? ¿O qué deseas conversar? Pero ella está sin audio. ¿Está sin audio? ¿Y Sí, solo tiene una cámara, no tiene un micrófono. cómo hacemos para verte, María? Puede abrir la cámara, pero no tiene el micrófono. ¿Puede escribir? Pode escrever. Você tem uma pergunta ou você só estava levantando a mão para saudar o Rafael? Entonces, lo que sí te quiero recordar es, tu punto de vista crea tu realidad. Então, o que eu gostaria realmente de lembrar é, o teu ponto de vista cria a tua realidade. Y crea tu cuerpo, y crea lo que vives, y creas todo. E cria o teu corpo, e cria o que vive, e cria tudo. Entonces, una buena parte es como revisar qué punto de vista tienes, y la otra parte fundamental es elegir. Então, uma parte boa é revisar tudo que ponto de vista você tem, e a outra parte é escolher. Entonces, pues quisiera agradecer a Andrea por la traducción. Gracias, preciosa. Eu quero agradecer a Andrea pela tradução. Obrigada, preciosa. Gracias, Rafael, por invitarme, por la posibilidad de estar aquí. Siempre me encanta estar contigo. Sí, también, yo también, te adoro. Y gracias, Luciana, gracias, Eli. Muito obrigada, Luciana e Eli. Y quería también aprovechar para invitarlos. E eu gostaria também de aproveitar para convidá-los para la clase de 3 días de procesos de cuerpo que tendré en Sao Paulo. Para a classe de 3 dias de corpos que teremos em São Paulo. Esa clase será después del fundamento global. Essa classe será depois do fundamento global. Y ahí estaré para ustedes, para lo que quieran elegir con sus cuerpos. E aí eu vou estar com vocês e o que quer escolher com seus corpos. Entonces, Sim, posso, Rafa? Puedo? Sim. A classe vai ser dia 11, 12 e 13 de fevereiro. Nós já temos o espaço, vai ser na Casa Catarina, que a gente adora. E que mais? Bom, e aí nós vamos passar mais informações. Eu estou como anfitriã do Rafa, a Eli, e tem outras pessoas participando também na promoção da classe. Depois a gente vai colocar aí junto com o link do Zoom, com a gravação, as informações da classe do Rafa em São Paulo. Muchas gracias. ¿Y qué contribución puede ser para ti y para tu cuerpo? ¿Qué contribución puede ser esta clase para ti y para tu cuerpo?
Obrigada. E que contribuição eu posso ser para você e para o seu corpo? E que contribuição essa classe pode ser para você e o seu corpo? Muchísimas gracias a todas, las super Muito, adoro. muito obrigada. Adoro todos. Y muy contento de ir a Brasil. Muito feliz de vir ao Brasil. Brasília está muito contente em receber-te também, Rafael. Ah, gracias. ¿Qué contribución podemos hacer para todos? Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Tchau. Chao, hasta Nos vemos pronto. pronto. Bye. Tchau.